Questão número 17, sobre funções trigonométricas. A maior variação de maré do Brasil ocorre na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo atingidos pela maré pode chegar a 8 metros em algumas épocas do ano. Suponha que em determinado dia do ano, o nível da maré da Baía de São Marcos possa ser descrito pela expressão N de T, sendo T o tempo medido em horas e N de T o nível da maré no instante T, dado em metros. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. Número 1, o nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia. Número 2, às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré. 3, às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré. 4, a diferença entre o nível mais alto e mais baixo é de 3 metros. Vejamos, toda a questão está aí colocando afirmações sobre nível mais alto e nível mais baixo. Então, a gente vai utilizar o valor mínimo e o valor de máximo da função seno, que aparece aqui, tá? Função trigonométrica, função seno, ok? Então, a gente vai trocar uma hora e o seno por 1, outra hora por menos 1, e verificar ali quanto que dá o nível mais alto, o nível mais baixo, e também calcular o tempo, né, a hora em que isso acontece, né? Essa hora entre 0 e 24, a gente considera isso para um dia, né? Então, quando a gente começa aí, trocando pelo valor de menos 1, o que a gente obtém, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, se o seno de tudo que tá aqui, ó, de t menos o 5 sobre 6 vezes o π, for menos 1, a gente fica com que nível? N de T igual a 3 vezes menos 1, tá? Tô trocando tudo isso daqui por menos 1, mais 4. Fica menos 3 mais 4, portanto, o nível fica menos 3 mais 4, 1 metro. Beleza? 1 metro. Esse 1 metro vai ocorrer em que horário? Em que horas que isso acontece? Agora a gente pega a partir daqui, tá? Isso aqui acontece quando o ângulo aqui dentro é quanto, tá? Aqui vale lembrar o ciclo trigonométrico da função seno, tá? Ele ajuda bastante a visualizar as coisas, né? O menos 1, ele é atingido aqui embaixo, tá? Aqui embaixo seria o ângulo de 3π sobre 2 em radianos, né? 3π sobre 2, tá? Então, a gente vai pegar isso daqui, e isso aqui ocorre quando o ângulo, isso tudo, é 3π sobre 2. Vamos fazer então? Então, quando eu tenho ali t menos 5 vezes o π sobre 6, igual a 3π sobre 2. A gente consegue cancelar π em ambos os lados, multiplica cruzado, 2 vezes t, 2t, menos 2 vezes o 5 é 10, igual a 6 vezes 3, que é 18, tá? Então, eu tenho 2t igual a 18 mais o 10, 2t igual a 28, portanto, t igual a 14, tá? 14 horas. Isso significa que o nível de 1 metro será atingido às 14 horas, ok? Vou colocar aqui embaixo para deixar isso daí destacado, esse resultado que a gente obteve, tá? Nível 1 metro às 14 horas. Será que vai ser apenas às 14 horas que esse nível de 1 metro vai ser atingido? A gente precisa verificar a periodicidade da função, calcular o período, tá? A formulinha do período eu costumo colocar assim, ó. Formulinha do período, P igual a 2π sobre K. Esse K é uma constante que acompanha a variável T, tá? Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar e multiplicar, fizer a distributiva aqui, fica T vezes π sobre 6. Então, o nosso K é esse π sobre 6, tá? Melhor olhar aqui, né? O nosso K é esse π sobre 6. Então, a gente fica com período igual 2π sobre π sobre 6. O π sobre 6 dá para cancelar com o π sobre 6, tá?
divisão de frações, né? A gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso aqui de 1/6 fica 6 sobre 1, né? Então, período igual a 12 horas, tá? O período sempre em relação a essa variável t, né? O que significa isso? Significa que qualquer nível que acontece irá ocorrer a cada 12 horas, tá? Então, esse nível de 14 horas, se a gente somar 12, seria 26. Não vai ter essa ocorrência, né? Porque o nosso t vai até 24. Agora, se a gente subtrair 12 horas, 14 menos 12 dá 2 horas, né? Então, esse nível de 1 metro ocorre às 14 horas e às 2, tá? Ou, se preferir, né, às 2 e às 14, para ficar na ordem correta, né, cronológica aí, tá? Então, às 2 horas e às 14 horas, tá? Vamos guardar isso daqui, pra gente poder depois fazer as afirmações, né? A gente vai fazer agora o mesmo tipo de conta com o seno mais 1, né? Que seria o valor máximo da função seno, tá? Então, agora a gente vai fazer essa mesma continha com o valor de seno sendo um positivo, tá? Vamos lá, então. Quando o seno de tudo que tá aqui for 1, a gente fica com o nível de t igual a 3 vezes 1 positivo mais 4. 3 vezes 1 dá 3, mais o 4. Então, o nível fica 7 metros, beleza? Então, a gente tem aí o nível mais alto, portanto, né? Atingido é o nível de 7 metros, tá? Que horário que ele ocorre? Vou pegar o que está aqui, representando a medida de arco, e igualar a 90, π sobre 2, né? 90 graus não, porque está em radianos, tá? O mais 1, ele é atingido quando chega aqui no π sobre 2. Então, a gente vai pegar isso daqui e colocar igual a π sobre 2, tá? T menos 5 sobre 6 vezes o π igual a π sobre 2. Novamente, cancela π em ambos os lados, multiplica cruzado, t vezes 2, 2t, menos 5 vezes 2, que é 10, igual a 6 vezes 1, que é 6. Então, eu tenho 2t igual a 6 mais 10, 2t igual a 16, e t, portanto, é 16 divididos por 2, que dá 8. Então, esse nível mais alto é atingido às 8 horas. Será atingido novamente? Sim, né? A periodicidade é de 12 em 12 horas. 8 mais 12 dá 20 horas. 20 horas. E às 20 horas. Se a gente somar com 12, vai ultrapassar 24. Não faz sentido aí pro tempo que ele colocou estabelecido pra gente, né? Então, tá aqui, ó. A gente tem o nível mais baixo, 1 metro, o nível mais alto, 7 metros. Os dois níveis ocorrem aí em 2 momentos do dia, né? Nesses horários aí, tá? Vamos ver as afirmações, então? Das afirmações, a gente tem lá, a primeira afirmação. O nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia? Perfeito, 2 vezes, né? Às 8 e às 20 horas. Perfeito. Afirmação 2. Às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré? Não, nada ocorreu às 11 horas aí, né? Falso. Terceira afirmação. Às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré? Não, o nível mais alto foi às 8 da manhã e às 8 da noite, né? Então, falso. Afirmação 4. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo é de 3 metros? A diferença vai ser de 6 metros, né? 7 menos 1 dá 6. Portanto, falsa. A única verdadeira é a 1, alternativa letra A.